Então o desafio aqui é implementar essa função getStatusCount que eu acabei de descomentar. O que essa função precisa fazer? Ela precisa receber esse array de objetos em que cada objeto representa um pedido de compra e precisa retornar um objeto que contém as quantidades de ocorrências dos status desses pedidos. Se eu salvar e olhar o console, eu vejo um erro dizendo que getStatusCount is not defined porque eu ainda não declarei essa função. Então se eu inserir uma const getStatusCount que recebe uma error function, o erro não é mais exibido no console. Como eu sei que baseado nesse array eu preciso gerar um objeto, esse é um caso típico para o reduce. E se durante a resolução desse exercício eu usar algum conceito ou feature da linguagem que você ainda não conhece, na descrição desse vídeo eu vou deixar aulas complementares que explicam com mais detalhes cada um desses conceitos e features. Então se você ainda não sabe como o reduce funciona, por exemplo, na descrição do vídeo vai ter uma aula onde eu falo com detalhes sobre isso, beleza? Então se eu inserir orders como parâmetro dessa função, e claro, poderia ser qualquer nome, e se ao invés desse bloco eu inserir a invocação do orders.reduce, a invocação da getStatusCount vai retornar o valor que essa expressão retorna. Como eu quero que a função retorne um objeto, como primeiro argumento do reduce eu vou inserir uma função com o parâmetro accumulator, um parâmetro order, e como segundo argumento da invocação do reduce, eu vou inserir um objeto. Se nesse callback eu retornar o accumulator, e aqui abaixo eu exibir o retorno da invocação no console, eu vejo o objeto que a função retornou. Agora, eu preciso de fato criar as propriedades desse objeto. Como as propriedades dele vão ser os valores dessas propriedades status, ao invés de fazer mutação no accumulator aqui dentro a cada execução do callback, eu vou retornar um novo objeto e para que as propriedades desse objeto sejam nomeadas com o valor da propriedade status, como o nome dessa propriedade vai ser gerado através da expressão order.status, eu preciso criar ela como uma computed property name. Então colchetes order.status, que por enquanto recebe 0. Só que se eu olhar o console, ao invés de ter as propriedades pending, cancel e shipped, o objeto só tem uma propriedade shipped. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu pelo seguinte: na primeira execução desse callback, order.status resultou em pending e esse objeto foi retornado. Na segunda execução do callback, accumulator armazenou o objeto retornado na execução passada, order.status dessa vez resultou em cancel e isso se repetiu até que o callback fosse executado para esse último objeto, em que a propriedade status armazena shipped. Só que nas execuções desse callback, eu estou fazendo nada para aproveitar as propriedades do objeto da execução passada. Só para a gente visualizar melhor esses objetos, eu vou selecionar esse objeto para extrair ele para uma const. Eu vou pressionar Ctrl ponto e vou selecionar a opção Extract to Constant in Closed Scope, ou seja, para o escopo que envolve esse objeto, que é o escopo da própria função. Por enquanto, eu vou nomear essa const como obj e para exibir esse objeto no console antes dele ser retornado, antes do return eu vou invocar log que recebe obj. Observa que nessa primeira linha, eu vejo o objeto que foi retornado na primeira execução do callback e ele tem a propriedade pending. Na segunda execução do callback, para aproveitar a propriedade pending desse objeto, o que eu vou fazer dentro desse objeto que está sendo retornado é inserir spread syntax accumulator, para espalhar dentro desse novo objeto as propriedades do objeto que accumulator armazena. Se eu olhar o console, agora sim eu vejo que esses objetos têm as propriedades que eu esperava. Lembrando que essa expressão sobrescreve propriedades repetidas. Por exemplo, quando esse callback foi executado para esse quarto objeto do array, o spread syntax espalhou a propriedade pending, só que como essa expressão resultou em uma propriedade pending, essa propriedade sobrescreveu a propriedade pending que foi espalhada aqui em cima, ok? Então agora eu preciso substituir esse placeholder pelo valor que a propriedade de fato precisa receber. Ou seja, na terceira execução desse callback, como só existe uma ocorrência de pending, uma de cancel e uma de shipped, o objeto que o callback retorna tem que ter essas propriedades armazenando 1, mas quando o callback for executado pela quarta vez,
O objeto retornado precisa ter a propriedade pending armazenando 2, porque existem 2 pedidos pendentes. Como que eu faço isso? Olha só, como é necessário aproveitar valores de propriedades do objeto retornado na execução passada do callback, eu poderia simplesmente substituir esse 0 por accumulator, que é a referência do objeto retornado na execução passada, colchetes order.status. O que vai acontecer aqui? Accumulator está acessando o objeto retornado na execução passada e com colchetes order.status eu estou fazendo toda essa expressão resultar no valor de uma das propriedades do objeto, que no caso da primeira execução do callback, por exemplo, é o valor da propriedade pending. Só que se eu executar, a gente vê que não rola fazer só isso. Observa que na primeira execução, um objeto com uma propriedade pending armazenando undefined foi retornado. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque na primeira execução do callback, essa expressão espalhou nada dentro do OBJ, porque accumulator está armazenando um objeto vazio. Essa expressão resultou em undefined, porque accumulator é um objeto vazio e não existe uma propriedade pending nele. Essa computed property name resultou em pending, pending armazenou undefined, e é por isso que nessa primeira linha do console a gente vê o objeto com a propriedade pending armazenando undefined. E claro, isso se repetiu a cada invocação do callback. Ou seja, de alguma forma, eu preciso evitar que essa computed property name receba undefined. Como que eu faço isso? Como undefined é um valor falsi, se eu inserir um OR e um 1 aqui, como esse OR está sempre recebendo um valor falsi à esquerda dele, esse curto-circuito sempre vai retornar o valor que está à direita do OR. Então agora todas as propriedades receberam 1 por padrão, certo? Só que ao invés de fazer cada uma dessas propriedades receber 1 por padrão, eu quero incrementar o valor da propriedade que se repetir. Como que eu faço isso? Eu vou mostrar isso para você em 2 passos. Passo 1. Eu vou fazer com que se essa expressão resultar em undefined, o curto-circuito retorne 0. Então eu vou substituir esse 1 por 0. Só que obviamente se eu salvar, todas as propriedades receberam 0, porque o curto-circuito sempre retornou 0. E para resolver isso, eu vou fazer o passo 2, que é o seguinte. Eu vou inserir essa expressão dentro de parênteses para que ela seja resolvida primeiro e vou somar 1 ao resultado dessa expressão. O que vai acontecer aqui? Nas primeiras 3 execuções desse callback, essa expressão vai resultar em undefined, porque essa propriedade não existe no objeto que accumulator armazena. Todo esse curto-circuito dentro dos parênteses vai resultar em 0. Essa soma vai acontecer e como 0 mais 1 é 1, o esperado é que na terceira execução do callback, esse objeto que está sendo retornado tem as propriedades pending, cancelled e shipped armazenando 1. Se eu executar o código, eu vejo aqui na terceira execução que é exatamente isso que aconteceu. Agora, quando o callback foi executado pela 4ª vez, essa expressão, ao invés de resultar em undefined, resultou no valor da propriedade pending do objeto que accumulator está armazenando. Como o valor da propriedade nessa 4ª execução é 1, e 1 é um valor truthy, esse curto-circuito resultou em 1 e em seguida essa soma aconteceu. Como o resultado dessa soma é 2, toda essa expressão resultou em 2 e como essa computed property name resultou em pending, toda essa expressão resultou em uma propriedade pending armazenando 2 que sobrescreveu a propriedade pending que foi espalhada aqui. É por isso que nessa 4ª execução do callback, pending está armazenando 2, o mesmo fluxo aconteceu para a propriedade shipped, que nessa 5ª execução do callback está armazenando 2, e essa última exibição do objeto foi causada por essa invocação do log, que exibe o retorno da invocação da função, certo? Agora eu vou fazer um pequeno refactoring para deixar esse código mais conciso. A primeira coisa que eu vou fazer é um destructuring na propriedade status do objeto que está sendo recebido no segundo parâmetro. E esses dias eu vi um menino falando que essa sintaxe de objeto.propriedade é má prática, o que na verdade não é. O fato de eu remover essa sintaxe daqui é só uma escolha baseada em legibilidade. Eu acho mais legível ler o código assim, mas isso não significa que a outra sintaxe está errada.
São só duas formas de chegar no mesmo objetivo. Se eu executar o código, ele continua funcionando. E agora, eu posso remover esse log, vou remover essa const e vou retornar diretamente o objeto. E como essa arrow function está só retornando uma expressão, que nesse caso é um objeto, se eu pressionar Ctrl ponto e selecionar Remove Braces from Arrow Function, o VS Code formata o retorno implícito do objeto e se eu executar o código, ele continua funcionando normalmente.